Olá, bom dia, nono ano, Centro de Estudos Alfa e Ômega, bem-vindos. Hoje, CFB, nós vamos ver botânica. Pegue lá seu livro, seu caderno de ciência e CFB. Nós vamos falar um pouco de plantas. Na verdade, nós vamos fazer uma revisão. Quem estudou comigo já viu planta, já viu botânica. No 7º ano. Se você ainda está comigo desde o 6º, tem muitos aqui que já estão comigo desde o 6º, já é o 4º ano que nós estamos juntos. Então você vai lembrar muita coisa que nós vamos falar aqui, você vai lembrar. Se não, você vai aprender um pouco mais sobre as plantas, tá bom? Vamos lá. Classificação dos vegetais, página 238. Hoje vamos ver até a página 250. Características gerais do reino vegetal. Plantas. Elas são eucariontes. Que é isso? Elas têm uma membrana nuclear que envolve as suas células, que é conhecido como carioteca, e organiza o núcleo da célula de cada organismo vegetal. Então, ela é eucarionte por isso. A planta ou vegetal é autótrofo porque produz seu próprio alimento através da fotossíntese. Produz glicose, que serve de alimento para a planta. São fotossintetizantes, produzem fotossíntese, fazem fotossíntese. São pluricelulares, porque são organismos que têm muitas células. Suas células, são formadas por vacúolos, cloroplastos e celulose. No que diz respeito à sua estrutura, basicamente, as plantas são formadas por raiz, caule, folhas, flores e frutos. Raiz com função de fixação e alimentação, caule com função de sustentação e transporte de nutrientes, folhas com função de fotossíntese, flores reprodução e frutos proteção das sementes. Na página 240 do seu livro, se você acompanhar aí, tem uma parte que fala sobre a organização dessas plantas. O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo, ou seja, o que apresenta a maior variedade de espécies de seres vivos. Para que seja possível conhecer e estudar a diversidade de espécies vegetais, por exemplo, é preciso catalogar essas espécies, é preciso organizá-las, colocar ela, dar nome e organizar. A catalogação de espécies vegetais brasileiras teve início com o naturalista alemão Carl von Martius. Ele viajou pelo Brasil, realizando estudos sobre a natureza, em especial sobre os vegetais. Desse estudo resultou o famoso livro Flora Brasiliensis, do qual 4 páginas foram apresentadas na abertura deste capítulo, deste livro. Aí tem um texto falando justamente do livro. E você vira na página 241 que segue agora, a gente vai ver a classificação de seres vivos. Pronto, aí tem a filogenia do reino vegetal. Eu tenho a alga verde ancestral, de onde teria evoluído o primeiro tipo de planta, a planta mais primitiva, que são as briófitas, as menos evoluídas. Essa planta, ela não tem semente, nem fruto, tem o embrião multicelular Quegonia anterídeos. A gente tem aí, faz parte do grupo das embriófitas do reino Plantae. Depois dela surgem as plantas vasculares, que vai de Pteridófita até as angiospermas, que já tem vasos condutores de seiva. Briófitas não tem. Surge nas pteridófitas o esporófito dominante, vaso condutor e folha e caule. Depois vem o grupo das gimnospermas e das angiospermas, que são plantas com semente. As gimnospermas têm sementes nuas, crescimento lateral. As angiospermas já têm flores e frutos. E já as angiospermas são as mais evoluídas, segundo a botânica, com a presença de fruto e sementes. A primeira que nós vamos ver é as briófitas. Como eu falei para você, são as menos evoluídas. É o que a gente conhece como musgo.
São plantas de pequeno porte, em geral não crescem muito. Elas não recebem luz direta do sol, uma vez que habitam local úmido. Exemplos são os musgos. A reprodução desse grupo ocorre através do processo de metagênese, ou seja, possui uma fase sexuada, produtora de gameta, e outra assexuada, produtora de esporos. Ademais, não possui vasos condutores. A gente diz que elas são avasculares, não tem vaso condutor de seiva, que a torna distinta dos outros grupos. Sendo assim, o transporte de nutrientes ocorre mediante um processo vagaroso de difusão de célula, de uma célula para outra que passa nutrientes, porque não tem vaso condutor para espalhar a seiva pelo vegetal. Por isso elas são pequenininhas e sempre juntas, formando um grande tapete de musgos. Aí está a forma física de um musgo ou de uma briófita. Tem o rizóide, que são as raízes pequenas, a parte do gametófito, onde fica os filóides, que a gente chama de filóides, que são as folhas, e tem a parte do esporófito, que tem a parte onde tem a seta, que é tipo uma hastezinha, e na ponta tem uma cápsula com esporos que caem no chão e fazem a reprodução da planta. Aí tem o ciclo de vida da briófita, ele também está no teu livro. Eu tenho um musgo adulto, vai através da meiose, uma divisão celular no interior da cápsula, formar esporos. Esses esporos vão ser eliminados no chão e eles vão germinar e dar origem a um gametófito, e feminino ou masculino, né? E aí o vento, a chuva vai levar um gameta masculino, chamado de anterozoide, até um gametófito feminino, uma planta feminina. E aí essa planta feminina já tem a oosfera lá dentro, que é o gameta feminino, e quando entra em contato com o anterozoide, há uma fecundação, uma divisão mitótica, uma divisão celular de mitose dentro da planta, e aí ela vai gerar uma espécie de embrião dentro, que depois vai cair dentro no chão, né, e vai germinar e dar origem a uma nova briófita. Outro grupo de plantas são as pteridófitas, mais evoluída, apresenta mais variedade que a briófita. São plantas que em sua maioria são terrestres e habitam local com grande umidade. Exemplos são as samambaias, avencas e xaxins. Apresentam vasos condutores de seiva. Surge aqui as plantas vasculares, com raiz, caule e folha. E da mesma maneira que a briófita, a reprodução desse vegetal ocorre mediante uma fase sexuada e outra assexuada. Quando o caule da pteridófita é subterrâneo, denomina-se de rizoma. Já as epífitas são plantas que se apoiam em outras plantas, todavia sem causar dano, como a samambaia e o chifre de veado. São tipos de plantas que são epífitas, tá? As pteridófitas também incluem o grupo das samambaia-sul, que são samambaias maiores. Essas plantas geralmente elas têm um apelo muito decorativo, são usadas muito em decorações. Elas têm gametófitos das samambaias, que se desenvolvem e dão origem à estrutura conhecida como prótalos. A gente vai ver no ciclo que são plantinhas em forma de coração, e essa forma é independente do esporófito. Os esporófitos da samambaia apresentam folhas grandes, caules subterrâneos e raízes. Geralmente a forma que vemos e cultivamos da samambaia é o esporófito, que dão aquele aspecto de ornamentação, usado muito em ornamentação. Aí aparece a estrutura física de um pteridófito, uma samambaia, que você vê aí. A raiz, você vê que ela não é uma raiz, é uma raiz diferente, é uma raiz que cresce deitada. Olha, você vê, ela não é daquele tipo
cresce centralizada no chão. Então as raízes dela se prendem, a gente chama de raízes rizoma, e depois a raiz, olha como a raiz é pregada no rizoma, e o rizoma é o caule deitado no chão, no solo. Tem o báculo, que são as folhas jovens, os folíolos, que são as folhas que se juntam fazendo a planta, e os soros, que a gente vai ver já já, e a folha em si, tá? Aí do lado eu tenho nesse slide tem uma imagem da samambaia, a parte de trás da samambaia, que você consegue ver os soros, que são essas bolinhas marrons. Quando nós vemos isso numa planta, numa samambaia, identificamos na hora que essa planta ela está em reprodução, já que esses soros, essas bolinhas aí marrons escuras, elas estão cheias de esporos para a reprodução da planta. Aí o ciclo de reprodução, o ciclo de vida da samambaia, da pteridófita. Eu tenho uma samambaia adulta, um esporófito maduro, que vai, por divisão celular chamada de meiose, vai liberar esses soros que são cheios, que a gente chama de esporângio, que está cheio de esporos dentro, vai cair no chão e eles vão germinar e vão dar origem a uma planta chamada de prótalo, que é uma plantinha em forma de coração, e nela tem anterozoide e osfera, tem os dois, né? Tem o gameta masculino e feminino. E eles vão fecundar no gametófito maduro, vão fecundar, dar origem a um zigoto, que é um pequeno embrião, que vai no chão gerar um novo esporófito, que vai amadurecer e chegar à forma de madura, forma adulta, uma samambaia adulta. E o último grupo que nós vamos ver hoje são as gimnospermas, composto por uma grande variedade de árvores e arbustos de diversos portes. Aí tem as sequoias, que são árvores enormes, vegetais enormes, que são gimnospermas. São plantas vasculares também, com vasocondutor de seiva, tem raiz, caule, folha e tem sementes. Alguns exemplos de gimnospermas são as sequoias, os pinheiros, araucárias e outros. A reprodução é sexuada, a fecundação ocorre nos órgãos femininos pelo pólen, surgem aí os grãos de pólen, que é produzido pelos órgãos masculinos e transportado com auxílio da natureza, como vento, chuva, inseto e pássaro, que faz a reprodução, auxilia na reprodução da planta. O que os difere do grupo das angiospermas são principalmente as sementes. Elas apresentam chamadas sementes nuas, ou seja, que não são envolvidas pelo ovário. E elas também não produzem os frutos. Então elas possuem raiz, caule e folha. Folha com cutícula, camada impermeabilizante, tá? E mais tem semente, essas sementes são nuas, tá? As ciprestes, os pinheiros que são muito usados como ornamentação em Natal, como árvores de Natal, né? Araucárias também muito usadas, e as sequoias, que são enormes. Surgem as sementes nuas, que são as pinhas, né? Os pinhões. Aí no seu livro tem imagens desses pinhões, dessas pinhas, e que são as sementes. Ó, na página 247 tem a imagem do pinhão em corte, mostrando a estrutura interna dos pinhões inteiros, tá? Tem o estróbilo masculino do pinheiro e o estróbilo feminino também, para você ver a diferença na coloração. Nas gimnospermas, os grãos de pólen que carregam os gametas masculinos são produzidos em folha modificada, que são chamados de estróbilos masculinos. Já as células que originam os gametas femininos estão presentes em folhas modificadas, que são chamadas de estróbilos femininos. Aí a gente vê o ciclo na imagem para você. Esse ciclo da gimnosperma, ele está na página 248 do teu livro. Se você quiser acompanhar lá, tem o ciclo de uma planta gimnosperma. Aí você vê que tem uma planta
com gameta feminino e outra com gameta masculino, estróbilo masculino ou feminino. Então, o feminino vai liberar ali o gameta, assim como o masculino vai liberar os grãos de pólen. Esses grãos de pólen vão entrar em contato com o óvulo da planta feminina e aí eles vão gerar um embrião, um zigoto, que vai originar uma semente, e essa semente aí é dispersa por animais como a gralha azul e outras aves, insetos, chuva, vento, e aí encontra condição favorável de ambiente, e esse embrião presente na semente se desenvolve e origina um novo indivíduo, uma nova planta. E aí reinicia-se o ciclo de uma gimnosperma. Fica para você fazer as atividades da página 249 e 250. Depois eu vou estar corrigindo com você. Tenha uma semana abençoada, muito especial, assim como você é especial. Uma ótima semana de estudo, muito proveitosa para você. Um grande abraço e até a próxima aula.